Prontinho, vamos para a nossa segunda tentativa de transmissão desta conversa com Ana Karina, que é professora de História da Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará e é também militante feminista, filiada ao PSOL e foi candidata ao Senado no ano de 2018. Então eu vou aguardar. Ela entrou com o perfil certo dessa vez, agora eu vou conseguir convidá-la. Isso é muito feliz. Espera que eu tô te procurando. Tadã! Que feliz! Convidei, hein, gente? Falta só ela aceitar o meu convite. Olha, tá conectando. Eva! Deu certo! Que feliz! Que difícil, né? Que prazer imenso recebê-la e dividir esse espaço com você. Queria muitíssimo fazer essa conversa, já tem um tempão. E você tá bloqueado no seu perfil político? Então, pois é, tá tendo a charge, né? Há várias charges devido à publicação da primeira charge do Aroeira, né? Que pegou os movimentos do Bolsonaro em relação a invadir hospitais, que ele deu essa linha para que as pessoas invadissem os hospitais, para verificar se realmente o dinheiro estava sendo direcionado, enfim, se tinha gente mesmo na UTI com Covid e tudo mais. E aí Sim. O Aroeira pegou o sinal da cruz, né? E fez lá a suástica, né? Puxou um pouquinho a suástica. E aí hoje eu postei alguns cards, né? Porque todos os chargistas fizeram esse movimento para apoiá-lo, já que ele, né, inclusive foi chamado para poder responder, enfim, algo bem pesado, censura mesmo, né, censura Sim, política. Absolutamente. E aí teve um movimento de apoio e eu fui compartilhar e quando foi agora eu vim ver, eu acho que foi por isso, né, então assim, na melhor das hipóteses, eu acho que foi por isso. Eu sofri uns bloqueios aí esses dias também e 2 posts que eu tinha contra Bolsonaro, né, foram deletados por discurso, na verdade, por violar as regras da comunidade. Eu acredito que as pessoas me denunciem por discurso de ódio, mas não tem absolutamente nada disso, né? A gente vê perfis de todo tipo aí compartilhando todo tipo de absurdo, criminoso, e as pessoas continuam aí firmes e fortes, sem nenhum bloqueio. Karina, então vamos começar. Eu já falei um pouquinho, né, de você, que você é professora de História na Rede Pública Estadual de Ensino, inclusive do Adalto Bezerra, né? Isso. É isso mesmo, que é onde você fundou o núcleo de gênero. Mas eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, falasse um pouco da sua trajetória, né? Principalmente da sua entrada na política. Eu sei que você se filiou ao PSOL em 2017 e já no ano seguinte foi candidata ao Senado. E teve aí mais de 300 mil votos. Então conta pra gente como foi isso, como foi essa mudança na sua vida. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Essa oportunidade de estar falando com mulher feminista, né? Muito bacana a gente poder, assim, estender a mão umas às outras, né? Eu prezo muito por isso e é muito bom estar aqui. Sempre que uma mulher me convida, nossa, essa eu jamais negaria, eu me sinto assim super honrada, né? Então, na verdade, começou nos anos 90, com a militância no movimento estudantil, como muitas da minha geração, começou nos anos 80, 90, 2000, mas enfim, eu comecei no movimento estudantil, né, defendendo a universidade pública, a educação pública de qualidade, foi na época da aprovação, inclusive, da LDB, enfim, muitas discussões sobre educação, e aí eu me envolvi, porque a minha área, como você colocou, é História, licenciatura, sou professora, então foi o que eu escolhi para a minha vida. Quando criança, me fantasiava de professora no carnaval, nas marchas de 7 de setembro, eu sempre desejei ser professora. Então hoje eu sou super realizada com a minha profissão, apesar dos baixos salários, né, das imensas dificuldades, então eu não me conformo com a situação precária da vida das professoras, em especial, a categoria essencialmente é feminina, mas assim, me sinto muito realizada enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E aí comecei a militância nos anos 90 e com o decorrer do tempo
esse ano de 2017, de 2018, foi muito simbólico para mim, porque a gente começa a acompanhar o crescimento do fascismo no Brasil, né? E eu fiquei muito preocupada, né? A gente, como historiador, a gente faz algumas leituras de movimentos políticos, né? E aí, como eu sempre fui antenada nessa questão política, sempre assim, né? Depois que entrei no movimento, eu me preocupei muito, sabe? Então, uma eleição essencialmente masculina, estava cansada disso. Eu acho que o Brasil merece, né, ser representado pela maioria, o estado do Ceará pela maioria, que somos nós mulheres. E foi um desafio muito grande, porque eu nunca me coloquei para nada. Eu lembro que depois de muitas discussões políticas, de me convencerem, tiveram que me convencer, porque eu não estava convencida politicamente ganha para essa proposta. Então, a candidatura foi mais... né? A me candidatar, essa questão da institucionalidade, porque sempre foi dado para nós, mulheres, o papel de organizadora, de responsável de finanças, de construção, dentro das organizações de esquerda. Mas de figura pública, de candidata, de dirigente, né, é muito difícil, muito difícil. E aí a gente vai, digamos assim, se acomodando com determinadas situações que já vêm de uma tradição bastante machista. E aí eu queria fazer diferente porque eu acho que merecia ser algo diferente, né? Então, não foi tão difícil assim me convencer por uma questão de achar que era necessário. E quando eu olhava para as minhas companheiras mulheres, tem muita mulher fodástica na organização em que eu milito, né, no PSOL. Mulheres que eu admiro demais, demais, assim, que eu fico babando, que eu amo mesmo. E olhando assim para elas, eu passava bilhetinho para elas. Eu lembro que tinha plenárias, né? E eu dizia assim, você vai ser minha candidata e eu te apoio, tá? Eu passava bilhete. E elas, não, não, não. Aí, na eleição, eu, caramba, não acredito. Eu ficava procurando o perfil de mulheres que eu admirava para, você tem que colocar, tem que ser você e tal. E quando, na negação, né, que é culturalmente estimulada para nós mulheres, eu, não vai sobrar ninguém. Aí, quando foi para bater o martelo, não, eu não aceito que tenha apenas homens, não aceito. E aí foi quando eu comecei a, me colocar, né, e depois vamos conversar sobre, e aí foi aparecendo aí as possibilidades, mas não foi tarefa fácil, não é um espaço para nós mulheres, principalmente para quem é mãe. É um espaço hostil. Muito, muito hostil. E muito fácil da gente ser, né, desmoralizada, né, porque basta uma mentira, né, para desmoralizar a gente. E uma mentira moral, sexual, nossa, é complicado. Principalmente nestes tempos, né, de fake news. Sim. A Manuela Dávila, por exemplo, quando se candidatou à presidência, passou por um verdadeiro... foi criminoso, na verdade, o que fizeram com ela, né? E realmente sempre apelando para essa questão da moralidade de fato, como você mencionou aí. Karina, para a gente começar a falar sobre o tema da nossa live, que é feminismo e política, e sobre o qual eu até já te adiantei algumas coisas, eu acho que eu queria contextualizar um pouquinho, né, bem brevemente, essa discussão, essa união desses dois termos, feminismo e política, que é até redundante um pouco, porque a gente sabe que o movimento feminista é um movimento político, não é? Uhum. Mas é ainda uma discussão muito recente, das últimas décadas, né, que a teoria feminista passou a ser incorporada no centro do debate político. Tem uma frase do livro da Flávia Biroli com esqueci o nome do outro autor agora, acho que é Luiz Felipe Miguel, que ele fala que o feminismo é um filho indesejado da Revolução do século XVIII. E aí vieram as discussões que propuseram a denúncia, né, da dominação masculina, a denúncia dessa inferiorização da mulher, e, finalmente, a apresentação das nossas demandas por direitos. Então, hoje a gente vive num Brasil que, este ano de 2020, vão fazer 86 anos do sufrágio feminino. Nós, mulheres, somos a maioria, né, da população, somos mais de 50% da população e também somos mais de 50% da população de eleitores ativos, né? E, no entanto, estamos subrepresentadas. Somos aí 15% do Congresso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que você até já quase entrou nesse assunto ali quando você estava falando dessa questão da representatividade. Então, como é isso? Essa subrepresentação das mulheres hoje no Brasil?
Então, incomoda muito, porque até recentemente eu estava conversando com um companheiro militante, homem, e ele disse assim, vou te convidar para uma live para falar de violência contra a mulher. E aí eu participei e tal, e depois ele, vou te convidar para uma outra live, e me esperando para um tema de mulher. E aí depois eu passei um card para ele sobre outras temáticas que eu estava participando. E aí ele, me desculpa, as mulheres cabem em outras temáticas. As mulheres cabem em todas as Todas as temáticas, né? temáticas. Em todas as temáticas. Então, quando a gente vai falar de cidade, quando a gente vai falar de transporte coletivo, a maioria das usuárias são nós, mulheres, né? E aí é quem mais sofre encoxamento, né? O assédio sexual. Eu tenho algumas alunas que, inclusive, chegam na escola destruídas, porque homens mais velhos a encoxaram dentro do ônibus. São situações bastante de muita violência, né? Bastante constrangedoras. Então, quando a gente vai falar sobre iluminação pública, a gente tem que falar sobre mulheres, né? Então, bicicleta, tudo que a gente pensar na vida, não é só a área de cuidado, não é só saúde, não é só creche, educação, tudo que a gente possa imaginar entra a temática de mulheres. Então, você está subrepresentada, né, nesse contexto de ser 52% da população brasileira, e aqui em Fortaleza, nós mulheres somos 55%, né, é muito ruim, porque a gente nunca vai ver políticas públicas que possam dialogar com as nossas necessidades, né? Então a gente vê uma Fortaleza, um Brasil de homens poderosos, brancos, ricos, machistas demais, e que não conhecem a nossa realidade e nem quer discutir a nossa realidade, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, o Senado. Nós temos 3 senadores, que foi o que eu pleiteei em 2018, né? E foi exatamente a casa mais misógina, mais machista e com maior número de milionários, né? Então, hoje nós temos 3 homens no Senado, todos milionários, todos brancos, e a gente fica assim, qual é a representatividade do povo cearense nesse Senado? Qual é a representatividade das mulheres nesse Senado? Né? Então, quando a gente vai para deputado federal, a gente só vê a Luiziane Lins. Cadê outra mulher? Não tem. Né? E aí a gente fica muito preocupado. Quando a gente vai para deputado estadual, da mesma forma, né? Não chega eu acho que a 8 é o máximo número de mulheres deputados estaduais, não lembro o número ao certo. Mas para vereança, para vereador, agora foi eleita menos do que na eleição passada. Então foram eleitas 5 mulheres, né, para a Câmara de Vereadores. Hoje nós temos 6, porque uma subiu na suplência. Então, assim, isso não dá 14%. E aí a gente, maioria, né, maioria segurando tudo que é BO, problemas, né, de cuidar dos filhos, e os problemas do filho a gente arrasta com a gente. Eu vejo muito isso na escola, porque como eu tenho alguns alunos e alunos que são autistas, enfim, têm síndrome de Down, são surdos, são cegos, quem está ali no dia a dia e às vezes esperando do início ao final acabar é a mãe. Então nós, mulheres, abrimos mão da nossa vida o tempo todo. E quem é que olha por nós? Ninguém, né? Então, assim, para se tratar de tudo, eu acho que tem que passar pelas mulheres, né? Nós somos as que mais se sensibilizam pelo que foi colocado para nós culturalmente, mas pelo cuidado com o outro. Né? Agora, quem que cuida das mulheres, né? Senão nós mesmas. E nós não temos esse cuidado nesses espaços de decisão, que infelizmente a maioria é homem, né? Então, eu acho que é triste essa situação que a gente vive. Não é só no Brasil, no mundo também, né? O Brasil não é uma ilha, mas nós somos praticamente quase que uma lanterninha nisso. Nós estamos bem atrás de países como da África do Sul, México, né, e outros países, enfim, a gente poderia dizer em condições parecidas com a nossa, e a gente está bem atrás, infelizmente. Essa sua pergunta me pegou. Quem cuida das mulheres, né? Quem cuida de nós? É verdade. Eu acho que essa discussão da representação, ela passa exatamente por isso. E os homens, eles não têm essa compreensão, né? Na verdade, existe um completo desprezo pela cidadania, né, das mulheres. E a gente vai, inclusive, falar um pouco mais sobre isso depois, inserindo essa sua fala no contexto do governo Bolsonaro, né? Que, na verdade, tem deixado tudo muito pior.
Mas antes de a gente chegar a esse ponto que quero tratar com você, inclusive deixa eu avisar vocês que estão nos ouvindo, gente, vocês podem mandar perguntas, tá? Tem um pontinho de interrogação aí embaixo, quem quiser enviar alguma pergunta, tá bom? Fiquem super à vontade. Karina, em 2016 a gente... Oi? A Rebequinha, o pessoal aqui olhando... Sim. Os seus eleitores, as suas eleitoras, estão todos entrando aí. Encontrar a página pessoal. Gente, é verdade, né? Mas depois, quando a nossa live for acabar, eu vou recomendar a sua página política, porque eu preciso, né? As pessoas têm que seguir você lá e acompanhar. Em 2016 aconteceu o golpe, né? Em que nossa primeira presidenta mulher eleita foi deposta de maneira absolutamente injusta e, por que não dizer, criminosa, né? E, inclusive, esse evento foi o que desencadeou todo esse processo desmantelado que a gente vivenciou até chegar a esse momento terrível e muito obscuro da política brasileira, enfim. E eu li um artigo de Flávia Biroli também, que, para quem não sabe, ela é professora de ciência política, e ela fala, e eu concordo com isso, porque é uma impressão muito forte que tenho também de acompanhar os movimentos feministas hoje, principalmente nesse governo, né? Que houve, a partir do golpe, um rompimento do governo, né? Desse diálogo que ainda era incipiente, na verdade, porque a gente ainda estava engatinhando e, de repente, houve esse rompimento aí muito brusco com os movimentos feministas. E eu queria saber, assim, como é que você avalia isso, se você também percebe isso, se realmente houve aí essa queda de braço muito evidente entre o governo e os movimentos feministas. O que você pensa disso, Karina? Olha só, a gente vinha numa crescente do movimento feminista no mundo e aqui no Brasil. Lembro de 2011, teve no Canadá, né, a Marcha das Vadias, e a gente reproduziu aqui em Fortaleza e em outras capitais do país. A princípio, eu tinha desacordo com o método da Marcha das Vadias, porque, na minha opinião, não dialogava. E eu acho que é um dos problemas que a gente tem, como dialogar, como chegar até as pessoas. Por que eu dizia que não dialogava? Porque, assim, não é só mudar o conceito de uma palavra. Eles mudaram. Eles, que eu falo, os homens no poder, eles mudaram alguns conceitos de algumas palavras, inclusive que agregavam as mulheres. Estava lendo um livro agora, assistindo um vídeo de uma feminista e ela vai falar que a palavra fofoqueira, no final da Idade Média, queria dizer mulheres, era reunião de mulheres, mas mulheres para trocar coisas boas e tal. E depois começou a ser ressignificado a palavra fofoqueira, dando a entender que mulher, quando está junta, só faz o que não presta, só fala o que não presta. Exato. Então, as palavras, elas são ressignificadas. A Marcha das Vadias, em 2011, quando ela veio para, digamos, ressignificar a palavra vadia, e, na verdade, era a defesa do corpo da mulher, porque teve a ver com um assédio que uma canadense sofreu por um policial, enfim, foi denunciar um caso de violência e ele acabou desdenhando dela pela roupa que ela vestia, né? Então, a Marcha das Vadias, na minha opinião, não dialogava porque eu, como professora, eu tento muito agregar, né? Agregar para ganhar as pessoas, porque eu acredito, porque eu defendo. Eu lembro, isso muito forte para mim, eu lembro que eu estava na sala dos professores, tem um janelão que dá para a rua, na sala dos professores, e a Marcha das Vadias iam passando em frente, e as meninas, em sua maioria universitárias, né, com os seios de fora, e os professores homens, babando, pareciam cachorros, assim, sabe, terrível. E assim, aquele peitinho, o comentário, eles não prestavam atenção no conteúdo da marcha. Eles não queriam saber qual o contexto daquilo ali, né? Então, eu acho que a Marcha das Vadias, ela não dialogou. Mas começou, foi um pontapé inicial. Eu não estou dizendo que não foi importante. Para mim foi importante, né? Cumpriu um papel. E aí depois a gente vai ter outros movimentos em redes sociais, né? Que vai vir de 2013, desculpa, 2013. A própria eleição da Dilma teve essa pegada de mulheres, a primeira, né, eleição dela.
A gente vai ver na Argentina o movimento Ni Uma Menos, né, que contra o feminicídio, que tem muito a ver com toda a América Latina e com o Brasil também. Então a gente vai ver um crescente do movimento feminista, né? Uma pegada que vai aumentando. Meu primeiro assédio, a hashtag nas redes sociais, né? Meu amigo secreto, 2015, movimento das ruas de 2015 aqui no Brasil, que a gente começou a dizer a primavera feminista chegou no Brasil, foi exatamente em 2015. Então antes, né, um ano antes do golpe contra Dilma, a gente estava vivenciando a primavera feminista. E aí vi um golpe da forma de como veio, misógino, utilizando exatamente do ataque moral que eu falei para você, que é muito comum, para nos destruir politicamente, enfim, em vários aspectos, nos destruir enquanto pessoas mesmo, né? Aqueles adesivos ridículos da Dilma no tanque, Da né, gasolina. de combustível, enfim, que não era a Dilma, mas enfim, serviu para mostrar para que veio esse movimento anti-Dilma. E muito interessante você ter falado, porque no ano de 2016, eu estava vivendo aqui no Ceará uma greve, eu e toda a categoria professora, a gente estava envolvidos numa greve. Como eu te disse, eu também estava aí. Você estava na greve de 2016? Estava Que massa! Olha aí. Então, e aí a maioria de mulheres, então muitas mulheres despontaram nessa greve. Até hoje a gente tem um grupo de professoras feministas que veio dessa greve, enfim. E foi uma greve muito difícil, como todas são, mas a gente tem um sindicato que a maioria são homens, e é bem machista. Sim. Então, para a nossa categoria é muito complicado, né? Ter essa representatividade que não nos representa. E a gente teve essa greve em 2016, e quando eu pegava o microfone para defender as pautas da categoria, como professora de base, chão de escola, nunca fui sindicalista, mas quando eu pegava o microfone para defender, eu dizia assim, nós não vamos aceitar golpe, né? Golpe do Temer, e nem vamos aceitar golpe, eu falava do sindicato, né? Então, o golpe estava se dando naquele momento que a gente estava em luta, e depois, em 2018, quando eu fui candidata ao Senado, uma das coisas que se utilizaram para falar mal de mim, né, da mentira, que é muito comum para queimar a gente, foi dizer que eu fui a favor do golpe da Dilma. Como eu tinha os vídeos da Assembleia, eu tinha que o tempo todo estar postando no Facebook, na minha página, olha, eu não fui a favor do golpe contra a Dilma, pelo contrário, eu fui contra o golpe. Como é que eu provava? Colocando os vídeos. Então, assim, foi um ano difícil, 2016. Então, o ataque à Dilma, na minha opinião, foi um ataque a todas as mulheres, e aqui estamos, né? Nessa situação desse presidente terrível, né, misógino, machista, contra as mulheres o tempo todo. A gente já sabia, em 2016, que esse caráter desse golpe tinha uma pegada contra nós, mas viver esse governo Bolsonaro, até nos piores pesadelos, a gente não conseguiria imaginar o quanto ruim ele é para nós mulheres. E está sendo, né? Nós subestimamos, né? Esse cenário que hoje a gente vive, a gente realmente não acreditou que isso poderia ser possível, assim. E realmente agora que estamos aqui mergulhados nesse turbilhão de coisas terríveis que estão acontecendo, parece realmente... A sensação é de que a gente está vivendo uma distopia mesmo, assim. Quando a gente pensa que não pode piorar, vem uma nova notícia de que, sei lá, por exemplo, o Ministério de Educação está sendo ameaçado de ser fechado. E aí é todo dia uma coisa muito ruim. Realmente ninguém imaginava isso, eu acredito mesmo. Alguém mandou uma pergunta aqui para você. Foram duas, tá? O Renato... Arruda perguntou: a luta feminista é uma luta por acesso aos mesmos espaços, a igualdade de salários, voz ativa? E deixa eu ver se dá para emendar aqui com a pergunta do Rodrigo. Eu acho que dá. O Rodrigo perguntou assim: como você avalia, Karina, a importância de políticas públicas para mulheres não serem criadas e executadas apenas pelo Estado, mas também pela sociedade civil, né, pelos movimentos sociais? Então, a luta feminista é uma luta por acesso, né? Esses acessos diversos. E como você avalia a participação da sociedade civil? Bom, primeiro dizer que cada um tem o seu papel, né? Cada um, como assim, o Estado tem um papel muito importante de garantir, sim, a acessibilidade ao povo como um todo, e a maioria que somos nós mulheres. Então, ele tem uma responsabilidade,
né? Eu também dou aula de sociologia e eu não posso negar o papel e o peso do Estado. Outra coisa dos movimentos sociais, que tem uma outra pegada, que é de muitas vezes estar pressionando o Estado, de estar pressionando o parlamento, né? Então, muitas vezes, os movimentos sociais é que tem que nortear o Estado, né? Porque como ele é representado por homens ricos demais, né? Brancos demais, eles não sentem a violência racial. Héteros. Exato. Né? Tudo isso, eles não entendem a necessidade do povo, né? Então eles não se colocam, nem vão se colocar no nosso lugar. E aí os movimentos sociais, eles servem também para mostrar, por exemplo, quando a gente, o filho do Bolsonaro disse recentemente que nós não temos casos como o do George Floyd no Brasil. Como assim? Menino Miguel, em Recife, morreu vítima de racismo. Todos os dias. Todos os dias nós temos. Agora por último, enfim, são tantos os nomes de vítimas de racismo por parte do Estado. Esses homens que estão administrando o Estado, eles não se importam, porque não é a vida deles, nem dos filhos deles. Então, os movimentos sociais, eles cumprem um papel importante. E o feminismo, como ele é um movimento social, político, então faz parte... né? E eu costumo dizer, não é o feminismo, são os feminismos, né? Os vários feminismos que nós temos. Também faz parte desse empurrão que o movimento social acaba tendo que ter aí contra essa política tão machista, misógina, racista desse congresso que a gente tem. Aproveitando que a gente já entrou, né, nessa temática aí de governo Bolsonaro, que era inevitável a nossa conversa ser conduzida, né, para essa análise, para essa avaliação. Eu acho que eu já falei em algum momento aqui da nossa conversa que o nosso Congresso ele é muito caracterizado, já era antes, mas aí houve essa crescente dos movimentos feministas, de que você falou, e então nós tivemos o golpe contra a Dilma em 2016, veio o Temer e agora o Bolsonaro. E a gente tem cada vez mais desprezo, né? Um desprezo cada vez maior pela cidadania das mulheres, pelos direitos das mulheres, coisas assim tão básicas e fundamentais que nós acreditávamos estarem já garantidas, estão voltando a ser questionadas, né? Por esses homens que estão no poder. E aí eu li uma frase muito interessante também da Flávia, porque eu estou muito citadora da Flávia Biroli nessa live hoje. Ela fala assim que o desprezo pela cidadania das mulheres é política de Estado no Brasil. E aí, Sim. assim, como que você avalia isso hoje, agora realmente pensando em governo Bolsonaro, na mulherada que está lá no Congresso? A gente ainda não falou, por exemplo, do caso da Marielle, né, que era uma mulher que estava ali muito ativa dentro do Congresso e que acabou assassinada, e estamos aí já há meses sem fim, sem resposta, e provas sendo ocultadas, e umas prisões demoradas, mas no fim das contas nada se resolve. Então, como que você... Depois eu volto para as perguntas que o pessoal está fazendo por aí, porque o pessoal está fazendo bastante pergunta. Mas como que você avalia a atuação das mulheres hoje no Congresso, que nós temos hoje? Por exemplo, a Sâmia Bonfim, né, que também ela é muitíssimo ativa, e que, em vez de estar discutindo realmente apenas política ali e o que é relevante, tem que lidar, por exemplo, com ataques de, sei lá, gordofobia e coisas completamente que não deveriam nem ser discussão, né? Mas, enfim, como você falou, as mulheres, elas estão constantemente sofrendo esses ataques, né? Quanto à sua moral, à sua vida pessoal, à sua aparência física e por aí vai. Então, o que está acontecendo hoje no Congresso, Karina? Olha só, minorias, né? Falando um pouco das mulheres Sim. no Congresso. Nós temos um Congresso que, mesmo às vezes, quando tem a representatividade de mulheres, não é de mulheres da classe trabalhadora. Não estou falando do perfil do PSOL. Você falou, por exemplo, da Sâmia Bonfim, que é uma jovem, né, comparada ao perfil da maioria do Congresso. Sim. É uma mulher jovem. Mas é o único partido hoje que tem a paridade no Congresso, né, na Câmara de Deputados Federais. Né, Você quer dizer que homens, respeita metade a cota? Mulheres. A gente é acima da cota, né? A cota é 30%. Acima da cota, né? Verdade. Nós temos 50% homens, 50% mulheres. Mas isso não acontece se não tiver vontade do partido político, porque não basta uma lei. Porque a lei, ela existe, né? A cota de 30%, como você colocou, mas a gente vai ver os partidos usando o nome de mulheres que a gente chama de laranja, né?
como aconteceu aí logo depois das eleições, 2019, veio o escândalo do Laranjal, do PSL, que se descobriu que as candidaturas de mulheres do PSL eram falsas, então só serviram para cumprir a cota, pegar o dinheiro e, enfim, ia para as candidaturas dos homens. É muito comum acontecer isso. Então, quando a gente tira internamente uma política de, olha, vai ter mulher nas direções dos partidos. As mulheres precisam dirigir os partidos políticos. Quando elas passam a ser dirigentes e a gente tem paridade de direção, né, nos órgãos que dirigem o partido, que a gente chama de executiva, quando a gente parte para isso, então a gente começa uma mudança interna, estrutural dentro da organização. Então, se é paridade, então metade, metade, a gente acaba fomentando para dentro e para fora também. Né? Então, tem que ter uma política interna das organizações partidárias, que não é só uma lei que vai mudar o perfil aí desses partidos que nós temos. Na verdade, a maioria dos partidos brasileiros, né, tirando o PSOL, quem dirige são os homens, e aí a gente vai ver também as candidaturas que prevalecem, que predomina, são as candidaturas dos homens. Então, quando vem um recurso eleitoral, vai ser distribuído ali o dinheiro, né, as candidaturas de mulheres são aquelas que menos recebem o dinheiro. Mesmo que tenha agora uma lei que obrigue os 30% e tal, do fundo eleitoral, do fundo partidário, porém, eles sempre arranjam um jeitinho de driblar isso e de, obviamente, não garantir a prioridade para as mulheres. Então, quando a gente decide internamente, as mulheres vão decidir, e para elas decidirem ombro a ombro com os homens, elas terão que estar em cargos de direção, né, ombro a ombro, então a coisa começa a mudar. E o resultado disso foi a paridade na Câmara, né, de deputados federais. No Congresso Nacional, a gente acabou tendo esse perfil de 50%, 50%, algo que a gente já vinha dando uma batalha, e aí é batalha de vários congressos de feministas, de mulheres, né, mas que para nós é isso necessário. No PSOL. Isso no PSOL. Essa então, a gente batalha, dá essa batalha. Que você está falando é dentro do partido, né? No recorte dentro do do partido, olha só. Garante aí a paridade para fora, né? Tem que ter esse movimento interno também. Deixa eu colocar aqui essa perguntinha que fizeram. Bom, tem duas aqui. Olha só. Não falta apoio das próprias mulheres para fortalecer o acesso feminino na política do país? E aí? O que falar das mulheres, né? Porque nós também somos machistas, né? Nós também podemos cometer aí atos de misoginia, enfim. O que falar disso, dessa divisão entre nós? Então, ela é estimulada, né? A nossa cultura é uma cultura que prevalece na nossa sociedade, é a cultura machista. E aí, obviamente, há uma rivalidade que é estimulada entre nós mulheres, né? De disputar o homem, de... Eterna competição, infelizmente. Sim. Isso. E aí, o feminismo, ele busca romper isso, né? Pelo menos o feminismo que me contempla, né? Busca agregar solidariedade entre as mulheres, né? Estender a mão de fato, ninguém solta a mão de ninguém, então a gente procura essa solidariedade, tá? Agora, não é tarefa fácil, porque a gente não vive numa ilha, né? É como, por exemplo, eu sou mãe de 2 meninos, tá? Eu dou uma educação para eles aqui em casa, mas eles não aprendem só comigo, né? Eles vão para a escola, eles aprendem com a sociedade, eles aprendem com a propaganda, com as redes sociais, com os coleguinhas, que muitas vezes, por uma determinada postura diferente da maioria dos amiguinhos, eles vão sofrer bullying. Eu lembro demais, o meu filho mais velho veio correndo aqui para casa, mamãe, a vizinha, a filha da vizinha não deixou brincar com o brinquedo que ela ganhou no Dia das Crianças, porque era uma cozinha. Porque era de menina. E quando ele chegou, de menina, e quando ele chegou fascinado, poxa, uma cozinha que abre torneira e sai água, né, de brinquedo, querendo brincar, ela, não, você não pode porque você é menino. Então, as meninas já reproduzindo o que elas aprenderam, né? Então, a nossa sociedade, ela ensina as mulheres a serem machistas também, a reproduzir o machismo. A gente não vai culpá-las, né? A gente vai, obviamente, desconstruir isso. Interessante você falar isso, porque eu recebi ontem... É isso? Acolher. A gente acolhe. Ontem eu recebi no Facebook algo interessante. Uma mulher entrou no meu perfil no Facebook e disse assim, ó, por que mulheres feministas não têm paciência para debater algum assunto? Ficam agressivas quando discordam delas e têm dificuldade de aceitar a opinião do outro. Se acha a dona da razão e se irrita com outras mulheres que vivem de forma normal.
ou seja, casar, ter filhos, cuidar da casa, malhar, cuidar da beleza, cuidar da saúde sexual e mental. Gostaria de entender. Como ela me perguntou, né? E já foi traçando Ela um foi perfil. bem respeitosa, né? Muito. Que Eu também querida. procurei, fui responder, olha, boa noite, sou feminista, sou casada, tenho filhos, mais de um. Então, homens são feministas, cuido da casa todos os dias, estava malhando na academia antes da pandemia iniciar, sou vaidosa, né? Cuida Explicando da para ela, beleza, né? praia para ficar, né, com saudade do mar, adoro sexo, que aliás nessa pandemia tem sido muito mais gostoso, né, sem hora para correr para o trabalho, antes de dormir tinha que preparar a aula, ia dormir cansada, acordava às 5 da manhã, ia preparar a aula de novo, cadê o sexo, né? Aí nessa pandemia é melhor, Maravilhosa. então assim, o perfil que se traça de mulher Da mulher feminista é uma feminista. totalmente diferente da realidade, é uma coisa tosca. Mas a Sim. gente está vivendo esse momento, né, de distorção da realidade. Muita gente está acreditando nessa mentira, né, nessas fake news aí que estão passando, infelizmente. É E isso mulheres, mesmo. né? Mulheres. Um momento de distorção da realidade, né? É o que enfim, os analistas políticos têm chamado de era da pós-verdade. E isso é bem assustador, assim, essa construção de narrativas falsas que acabam se tornando narrativas dominantes e de repente está todo mundo reproduzindo e aí de repente Bolsonaro é eleito e a gente está vivendo isso tudo que está acontecendo agora. Deixa eu Tem colocar um outra livro, perguntinha. tá. Fala. O livro da Bell Hooks, Eu ela vai tenho. falar o livro. Esta é a lista de livro num raio de Eu 2 fui falar o quilômetros. livro Google. O livro da O Bell Google, Hooks, né? né? Ela vai falar exatamente que a maior dificuldade que ela teve para debater o feminismo foi com a mãe, né? A mãe super machista e tal. Então desconstruir a mãe foi difícil para ela, mas ela conseguiu. Então eu acho assim que a gente não pode, porque tem uma vagina, vai ser feminista. Não é bem assim que funciona. Nós não nascemos feministas porque nascemos mulheres, nós somos construídas. Aí lá vem, obviamente, né, outras autoras, outras escritoras para dizer isso, né, como Simone de Beauvoir vai dizer que não se nasce nascemos mulher, é. torna-se mulher. E homem também, né? Deixa Desculpa, eu eu queria colocar. fazer uma pergunta. Imagina, não. Vamos lá. A próxima pergunta. Como organizar e unir os movimentos identitários para conversar com a população? Eu gosto dessa pergunta que o Augustinho fez, porque a gente está vendo realmente uma divisão aí dentro da própria esquerda, né, Karina? Em uma parte dizendo que a gente precisa centralizar o debate na questão da desigualdade que está sendo cada vez mais aprofundada e principalmente agora com a pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar o cenário econômico, a gente já sabe, né, que vai ficar destroçado, mas a gente não sabe quanto, porque a gente está enfrentando a pandemia da pior forma possível, né? Abre, fecha e aí vem a reabertura de novo. Então ninguém sabe muito como que vai ficar de fato esse cenário quando isso passar, né? Eu fico até meio incerta de falar sobre isso assim. Mas, por outro lado, existem as discussões aí sobre as pautas identitárias e tem havido esse confronto, assim. Como que você vê isso? Como unir esses debates, né? Essas demandas, essas diferentes demandas, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente tem vivido? Então, as pautas identitárias, para nós, as nossas pautas. Né? Então, como professora, né? Eu estou numa escola que tem 2.100 alunos, 100 estudantes. Eu costumo dizer que são 2.100 não é nem problemas, mas são vidas diferentes, né? Então a gente vai encontrar uma diversidade, exatamente, Sim. uma diversidade imensa. Então a gente vai encontrar a demanda identitária LGBT, por isso o núcleo de gênero na escola, né? LGBT, as meninas que sofrem, né, com os padrastos, com os pais biológicos, com o namorado. Então as pautas identitárias, o racismo na escola pública, né, quanto a juventude negra, tá tudo lá, né? Então, as pautas identitárias, elas fazem parte da população, né? São pautas da população brasileira, né? Essa diversidade que é o nosso povo. Então, assim, tornar a pauta identitária dialogável é mostrar que, enfim, a pauta sobre a questão racial é algo que vai
impedir que o aluno, digamos assim, negro sofra racismo em sala de aula, né? Que os meninos aprendam a não matar as meninas, né? Ter relações abusivas. Então, as pautas identitárias, elas estão entre nós, né? Então, eu não vejo problema em discutir as pautas identitárias, eu vejo problema em quererem barrar o que a gente vinha fazendo. Isso, que eram as pautas identitárias que a gente estava trazendo para as escolas, e aí vem aí a onda conservadora dizendo que não é para a gente discutir, que gênero vai ensinar a fazer sexo, vai ensinar a ser gay, como se ensinasse a ser gay, enfim, e fosse isso que a gente abordasse, né? Na verdade, a gente está ensinando ou reeducando a não ser machista, não ser misógino, não matar as meninas, né? Enfim, a respeitar as pessoas, é o mínimo, né? Existe um receio, eu acho que eu entendo um pouco dessa pergunta que ele fez, porque eu vou falar partindo da minha percepção do que eu leio nas redes sociais, né? Não sou analista política, viu, gente? Eu sou professora de inglês e trabalho com literatura, mas o que eu observo, assim, dos debates que eu vejo na minha bolha, né? Que a minha bolha é uma bolha inteiramente de esquerda, não restou nenhum bolsonarista, e se tiver restado, pelo amor de Deus, saia, porque eu não consigo mais, eu tenho ímpetos violentos com relação a essas pessoas. Mas o que eu vejo de discussão é que existe um receio de que a direita outra vez sequestre a problemática, o debate central da desigualdade, da economia, da segurança, que seriam consideradas pautas mais importantes ou mais urgentes do que as das minorias, né? E que por isso a gente percou outra vez, por exemplo, em 2022. Você avalia isso assim também? Esse é um risco que corremos? Aí eu acho que foi isso que ele quis dizer com isso de unir os debates. Então, assim, eu acho que primeiro a gente não pode tratar as coisas de igual para igual. Quando a gente fala da esquerda, a gente está falando de uma minoria, né? A esquerda, ela é minoria, né? Em qualquer lugar do mundo. Porque o que é ser de esquerda, né, estar contra o sistema? A maioria das pessoas são a favor do sistema porque nascem nele e são educadas nele, né? Então, o que chega de informação nos meios de comunicação, né, a ideologia que predomina, que prevalece, é a ideologia da classe dominante, que domina, né, o sistema. Então, assim, ser de esquerda é ser minoria, tá? Então é difícil, porque ser de esquerda, além de ser minoria, não ter recursos financeiros. Então, quando você vai dizer assim, ó, nós temos que combater as fake news, então nós temos que encher de informação as redes sociais. Nós não temos, né, o dinheiro que eles têm, que empresas pagam, né, que pagam inclusive pessoas para produzirem mentira, para trabalhar para isso, sim, né, pessoas indústria, né? Exato. Então a gente não está no mesmo, não é uma guerra justa, não é uma guerra de iguais, né? Então a gente não pode encarar como se tivéssemos os mesmos poderes que a direita tem. Claro, ela vai tentar o tempo todo puxar para ela através de mentiras. É isso que eu li da mulher, eu fui olhar o perfil dela, então ela é uma mulher da classe trabalhadora, né? E é contra o feminismo, a mulher da classe trabalhadora. Era uma pessoa real, é isso? Exato, e é uma pessoa que você vê pela roupa, né? Evangélica, provavelmente. Então, assim, eles roubam essas pautas de forma mentirosa e as pessoas acreditam. A gente tenta trabalhar dizendo que não é verdade, mas, enfim, eles têm uma máquina, né? Eles estão dominando o setor religioso, que a gente não consegue entrar, né? E domina através de muitas mentiras, né? Como esse perfil do que é ser feminista. Né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. O Vinícius comentou que... existe uma narrativa bem misógina pós-Covid, o que fez com que aumentasse profundamente o índice de violência doméstica e também a ocorrência de piadas do tipo, não aguento minha esposa. Como você avalia esse momento agora, recorte muito mais exato, né? Que é esse da pandemia. As mulheres encerradas nas suas casas com seus agressores, com seus abusadores e às vezes nem isso, nem mencionando, usando esses termos, né? Agressores ou abusadores, mas ali mesmo dentro da instituição casamento, as coisas têm ficado mais difíceis. O que você acha? Mas é isso mesmo, mais de 70% das violências contra as mulheres acontece dentro de casa.
Então, a casa é o ambiente de violência para nós. Então, quando a gente fala de isolamento social, que é necessário, né, estar dentro da casa com o seu assediador, no sentido de é o seu agressor, é o seu algoz, né? A gente já sabia no começo da pandemia, a primeira live que eu fiz foi exatamente sobre isso, né? Porque a gente pegou os dados da China e de outros lugares do mundo, né, que a violência contra as mulheres havia aumentado muito na pandemia. Por que no Brasil seria diferente? Mas a gente observou que aqui no Ceará o número de denúncias tinha diminuído. A gente ficou, não pode, né? Porque aqui no Ceará a violência é altíssima. O que é que está acontecendo que o número oficial diminuiu? Elas estão com tanto medo de denunciar, né? Porque o algoz não tem para onde sair, está ali né? do lado, não tem para onde ir, né? Então, o que falta? Falta espaço, uma rede de acolhimento, que a gente chama, né? Para denunciar. Hoje cedo eu vi no jornal, né? Está tendo uma campanha agora, que não é por parte do governo, que está sendo feita pelas farmácias, né? Algumas redes de farmácia, que é o batom. Do X, eu vi. Então, assim, cria-se meios para tentar denunciar, porque o Estado, no governo Bolsonaro, ele não cria as redes de apoio que a gente deveria ter para denunciar. Ele está extinguindo, na verdade, né? Tá tem extinguido, sim. E acabando um pouco, né? O mínimo que a gente conquistou, infelizmente. O Rômulo perguntou o seguinte: queridas, quais os principais desafios hoje na arena política partidária em face da hiperfragmentação das forças dos movimentos sociais? O que eu acho que tem a ver um pouco com a outra pergunta, né? Que a gente discutiu agora há pouco, essa divisão, essa fragmentação. Mas aí ele pergunta, o que precisa ser revisto? Olha, acho que precisa ser agregado muitas coisas, né? Muitas coisas. É como eu te falei sobre o diálogo, né? É difícil para nós dialogar porque existe algo maior que acaba, digamos assim, vencendo. Que aí são o poder econômico, o poder religioso, que acaba sendo maior aí do que a gente fala, né? A gente tenta questionar apontando verdades, mas não interessa, não importa. Então essa rede de diálogo, ela se fechou. Mas se fechou por quê? Porque a gente é alicerçado num país, né? Hoje teve a declaração, ontem teve a declaração do príncipe no Brasil. Como assim príncipe? A monarquia acabou. Não temos príncipe. 1889, o príncipe do Brasil saiu uma reportagem falando que, nossa, que não há racismo no Brasil. A gente teve um problema parecido com a manchete da prisão daquela criatura que estava lá liderando um tal do movimento dos 30, né? Eu digo 30 porque não havia 300 ali. E aí, em algumas manchetes, ela saiu como ativista. Sim, né? sim. E aí esse emprego dessa palavra é muito problemático, porque você legitima o crime que ela está cometendo ali de alguma forma, porque aquilo é criminoso, né? Sim. Inclusive, ela deve continuar presa, eu não sei, fizeram um comentário aqui de que ela tinha solicitado o auxílio dos direitos humanos, eu não tenho certeza, mas alguém comentou isso aqui. É bem contraditório, né? Ela pediu ajuda aos direitos humanos. Ironia, oportunismo, faz parte. Bem contraditório. Como fortalecer a rede de proteção às mulheres nas políticas públicas? Olha só, do jeito que está muito difícil, né? Com esse governo que está, como você bem colocou, está cortando as verbas, né? Então, qual a saída para nós nesse momento? Né? Muito difícil, né? Se todo mundo souber essa resposta, ou se alguém souber essa resposta, ótimo. Porque, inclusive, as lutas que a gente está traçando, né, as manifestações, está sendo muito difícil, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, sair de casa é risco de vida. Né? E quando você chama, por exemplo, uma manifestação fora Bolsonaro, nós já estamos tendo aqui. Né? Nós tivemos em São Paulo muito forte, né? 2 semanas seguidas. Nós tivemos aqui no Ceará e foi duramente reprimida, com 10 pessoas presas, uma manifestação pequena. Né? Então, o que fazer nesse momento para ter mais verba, enfim, só tem uma forma, é os movimentos sociais irem às ruas. Mas como vai no meio de uma pandemia? Eu fui no domingo passado, aqui em Fortaleza, uma manifestação que teve.
pequena, muito pequena, porque quem é grupo de risco não vai. Quem está morando com alguém do grupo de risco não pode ir também. Então, assim, é uma sinuca de bico que a gente está vivendo agora, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ter muita paciência mesmo, né? Eu acho que os movimentos de luta em São Paulo e em outros lugares do país têm a sua importância, né? Eu acho que, inclusive, acho que foi a Samia Bonfim que recentemente colocou o vídeo das duas manifestações, né? Da extrema-direita e da esquerda, a gente vê que é muito pequeno, né? Bolsonaro, digamos assim, está flopando nesse momento de pandemia, porque Sim. ele vai no sentido oposto do que é para ser, e tem alguns bolsonaristas que, por mais que sejam ignorantes, é óbvio que para preservar a vida tem que ficar em casa, né? Então nem eles mesmos estão seguindo o que o chefe deles está mandando. As recomendações, né? Então, tem não tem muito o que fazer, não, viu? É ir para as ruas quem puder ir. E, além de cortar verbas, ainda coloca na direção, né, na gestão desses setores, pessoas que são absolutamente contra essas atividades, enfim. Mas a gente está se aproximando do fim da nossa live, do nosso tempo, e tem mais duas perguntas aí, e eu ainda queria que você falasse um pouco sobre os teus planos aí na política, né, cearense, aí, se você vai se candidatar nas próximas eleições. Mas então a gente finaliza com essas duas perguntas e você me fala quais são os seus planos, tá bom? Olha, o eu não vou saber pronunciar o nome dele, termina com Viana. Kainan deve ser porque não tem o acento, mas ele perguntou como dialogar com a população que tem uma visão errada do que é ser feminista. E o Rafa perguntou se a gente acredita que a imprensa dificulta as ações de combate à violência doméstica. Então vamos por partes. Eu vou começar pela segunda aí, tá, né, da imprensa, o papel da imprensa, porque foi inclusive a imprensa que alicerçou para o Bolsonaro chegar onde chegou. A gente não pode ignorar que a imprensa ela cumpriu um papel, tá? Então ela cumpriu um papel nefasto. Não adianta hoje ela ser contra o Bolsonaro, mas a gente não pode negar que ela promoveu o crescimento do bolsonarismo, assim como ela promove o machismo contra nós mulheres. Então a gente vê cenas de novela, relações abusivas sendo tratadas de forma romântica, né? A gente vê programas de TV desdenhando das mulheres, colocando como perfil mesmo de pornográfico até, em determinados horários, enfim. E às vezes apenas valorizando o corpo e não o pensamento da mulher. Então tem muitos valores machistas que a mídia acaba, infelizmente, contribuindo manchetes de jornais que, inclusive, culpabilizam as mulheres, né? A gente tem vários, enfim, números, se a gente fosse falar de casos de mulheres, por exemplo, que são vítimas de feminicídio ou mesmo de violência, mas que acabam não perdendo a vida. E você vai lá na reportagem, né, na matéria, e ela tá lá culpabilizando a mulher, tá questionando o comportamento da mulher, tá questionando ali, enfim, toda essa investigação, esse escrutínio moral, como você mencionou, e a gente conversou no começo da nossa live. Sim, então sim, né? A imprensa ela tem um papel, presta um grande desserviço aí nesse sentido de combate à violência. E finalmente, voltando para a pergunta do Kainan, né? Como dialogar com as pessoas que têm uma visão errada do feminismo? Eu acho que você falou um pouco sobre isso já, né? Essa coisa da paciência, é uma paciência bem pedagógica. Sim, eu vou contar um caso bem, bem simbólico para mim. Por favor. Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, meu filho mais novo tem 15 anos hoje, ele estava com 12 anos e ele chegou na cozinha, né? Eu ia levá-lo para a escola, ele chegou de mochila e ele estava cheio de botões, né? Meus botões, ele pegou alguns e botões feminista, comunista. E eu, filho, você vai para a escola com esses botões? Ele, sim. Você sabe que esse daí diz que é comunista, né? Você é comunista? Ele, sou. Aí você sabe o que é comunista? Ele explicou, né? Eu, nossa, que legal, que bacana. E esse outro aí disse que é feminista. Aí ele olhou pra mim e disse assim, mamãe, homem não pode ser feminista? Aí eu, naquele momento ou eu empurro meu filho pra fora do feminismo, né? Ou eu boto meu filho dentro
e seja, né, seja uma a mais para estar no apoio do feminismo. E aí eu disse, sim, homem deve ser feminista, e a gente conversou sobre isso. Então, o que faz para combater aí essa onda de antifeminista, né? Primeiro, agregar pessoas, né? Mostrar que o feminismo não é o bicho-papão, não é o perfil que alguns pensam, né? Que aquela... Eu não sei nem que mulher é essa que a pessoa traçou aqui, né? Que eu acho que nem é uma pessoa, não tem nem vida, né? Porque, enfim, não casa, não faz isso, não faz aquilo, não vive, né? Então, a gente tem que mostrar que o feminismo é algo que faz parte da defesa da igualdade, dos direitos das mulheres. Não é esse bicho que não é o contrário de machismo, né? Não é que as mulheres queiram governar sobre os homens. Imagina se fosse isso, né? Não queremos nem vingança, só queremos direitos iguais. Tem muito disso nas redes sociais e eu acho um barato. Inclusive, concordo, né? Não queremos vingança, só os direitos iguais. Vinha trazendo isso, essas discussões na escola. A gente criou o núcleo de gênero em 2015. Eu acho fantástico isso. Quando você mencionou essa informação numa outra live que fiz com uma professora daqui de Jundiaí, um monte de professoras daqui vieram perguntar, nossa, mas tem núcleo de gênero numa escola lá no Ceará? Como é isso, né? Como é que isso é feito? Como é que isso é possível? Porque aqui é uma cidade muito conservadora. Inclusive, se não me engano, o prefeito daqui é um dos redatores aí do Escola Sem Partido. Eu não entendo muito bem, mas acontece isso aqui e tem muitos casos de perseguição a professores aqui, sabe? Então ficou todo mundo muito impressionado quando você falou sobre esse núcleo de gênero lá na escola. E depois que eu fui pesquisar, eu vi que era no Adalto Bezerra. Fiquei super encantada. Karina, a gente está realmente se aproximando do fim da live. Fala pra gente, então, sobre os teus planos aí para as próximas eleições, para o futuro, em que lugar você se enxerga aí nos próximos meses? Bom, primeiro dizer que até em respeito ao que a gente plantou, né? Eu acho que a gente plantou sementes em 2018. Eu acho que a gente precisa continuar enfrentando essa onda conservadora. E o que significa isso? Não deixar o conservadorismo chegar tão longe como eles estão tentando chegar. Chegar à presidência, né? Eles querem dominar a Câmara de Vereadores, eles querem dominar as prefeituras, eles querem dominar, enfim, tudo, todos os espaços. Então eu indico para todas as mulheres, né, que defendem uma vida digna para nós mulheres, ocupem os espaços, e principalmente os espaços de decisão. Isso não serve só para mim, isso serve para todas as mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, principalmente as mulheres negras, que são maioria do que as brancas. Então, é o que eu indico, não para a Ana Karina, mas para todas nós, né? Por todas nós, por uma questão de defesa da vida das mulheres, nós precisamos ocupar esses espaços. É difícil, é muito difícil, por isso que é importante uma apoiar a outra, né? Mas é o desafio que a gente tem para o momento. Então vai ter momentos em que o desafio era o voto, o desafio era a educação para as mulheres, agora o desafio é esse, ocupar os espaços de decisão para defender as nossas vidas, os nossos desafios dia a dia mesmo da mulher. Karina, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir conversar comigo. Eu queria dizer a todos vocês que ainda estão aí nos acompanhando, sigam a Ana Karina aqui no Instagram, tem o perfil político dela, que é Ana Karina Pessoal, e é muito importante, né? Acompanhem o trabalho dela. Ela milita todo dia, muito ativa, muito maravilhosa. Inclusive, tem várias notícias que eu só alcanço porque estou seguindo o seu perfil. Então, e é isso. Muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. Ela vai ficar salva aqui, tá, gente? No meu perfil. Para vocês recomendarem, compartilharem, comentarem também se quiserem. E é isso. Foi um grande prazer. Espero que quando eu for aí, a gente possa se encontrar e se abraçar. Estou pensando, eu estou aguardando a convocação, né, do estado do Ceará para assumir uma vaga aí. De repente acontece, vamos lá, vamos se encontrar. Um beijo, muito obrigada e um beijo a todos. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.